Olá! Na semana passada, nós tivemos a realização do primeiro Fórum Econet a respeito da reforma tributária. Foi um sucesso. Muitas mensagens de agradecimento de profissionais e de pessoas envolvidas com a área tributária. Inclusive, nós tivemos o lançamento de uma nova ferramenta. Essa ferramenta que é a calculadora da reforma tributária, que com certeza vai auxiliar nossos clientes ainda mais a fazer os comparativos e um bom planejamento para os anos à frente. Também, muitos questionamentos a respeito do conteúdo. Vai ser disponibilizado? Será que eu vou poder ter acesso a esse conteúdo que foi tratado durante esse evento? Eu não pude estar presente agora. A Econet, por sempre trazer a informação por completo, pensando em você, está disponibilizando nesse momento o evento 100% gravado. Todos terão acesso a todo o conteúdo que foi tratado durante esse primeiro Fórum Econet. Vem você também? Venha fazer parte da Econet e tenha a informação por completo. Nos acompanhe nas redes sociais. Vamos ao evento? Vem comigo. Bom, vamos já dar a sequência, né, aí do nosso evento. E aí eu quero convidar a Emanuele Lemos para vir aqui. Ela é advogada, pós-graduada em Controladoria e Finanças, executiva com mais de 20 anos de experiência em grandes corporações, dedicando-se ao olhar de 360 da área tributária. Hoje, sócia da Tax Group e CEO da Sunway, consultoria tributária empresarial, sócia e co-founder da HopTech, startup voltada à educação e impacto social. Manuele, por favor. Ela vai falar um pouco do impacto da reforma tributária para as empresas de serviços. Ok? Bem-vinda. Deixa eu tirar as cadeiras aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Nossa, me sentindo muito alta aqui, mas vamos lá. Bom, eu acho que acho que já me apresentaram, né? Eu queria conhecer também um pouquinho da audiência, né? Quantos aqui trabalham no compliance? Pode levantar a mão? No compliance das empresas. Nossa, pouco. Quantos trabalham em planejamento, consultoria, mais no olhar de planejamento e não no dia a dia? Tá. Bom, e quantos trabalham no segmento de serviços mesmo? Bastante. Bom, então acho que a gente vai falar até para um público grande aqui. Bom, o meu tema ficou não assim, nada fácil. Acho que nada da reforma tributária é fácil, mas falar de serviços nesse ambiente é bem complexo também. Mas vamos lá. Bom, acho que eles já deram um breve histórico, né? Explicaram um pouquinho do contexto onde a gente está. Então, a PEC 45, né, passou pela Câmara, foi aprovada, foi para o Senado, do Senado passou também, voltou para a Câmara por conta de algumas mudanças, né? Então, esse é o momento que a gente está esperando o texto final, de fato, ser aprovado e sancionado para que se torne aí aplicável. Bom, e qual foi o motivo dessa reforma, né? O que incomodava que a gente chegou a um ponto de que realmente precisamos passar por uma reforma tributária, assim como passamos por outras, como mencionado aqui? Bom, a gente, para quem atua, né? Por que eu perguntei do compliance? Porque quem atua no compliance sabe, ou quem é empresário, ou quem enfim, né, atua de alguma forma, ou que sente de alguma forma o impacto do tributário na vida, entende que a gente vive num ambiente extremamente complexo, né? O Brasil é um dos países que mais gastam horas que mais gasta horas no compliance tributário para calcular, para, né, identificar aí as leis, enquadramento, cálculo dos impostos e aplicabilidade, né, e pagamento no mundo. Então, eu trabalhei com muitas multinacionais e para você explicar o ambiente tributário, explicar substituição tributária, monofasia, né, todos os nossos
as nossas peculiaridades para um estrangeiro é muito complicado. É muito... assim, e o Brasil é um ambiente muito realmente peculiar. Então, isso impede muita coisa, né? Impede o investimento estrangeiro, impede realmente a compreensão do que é o ambiente tributário. Então, gera o quê? Insegurança, muita insegurança. Assim, a gente tem uma insegurança prática, que é realmente no compliance, no dia a dia, como a gente tem uma insegurança no contencioso. Então, quando a gente vai fazer um planejamento tributário, é sempre uma dúvida o quanto de risco, até o que não é mais risco, tem o risco no final, né? Então, até o que transitou em julgado, hoje em dia, já não, a gente ainda questiona. Então, realmente é um ambiente muito complexo. E existe muitas horas, muito gasto no compliance tributário. Como eu comentei, elevado grau de litigiosidade, né? Então, o contencioso tributário, se eu não me engano, eu vi recentemente que é em torno de 70%, 80% do PIB nacional. Gente, assim, é muito dinheiro discutido no contencioso tributário, né? Então, realmente, a gente entende o porquê do desestímulo aos investimentos no Brasil, porquê da insegurança jurídica, porque realmente é muita coisa. Outro ponto é a guerra fiscal, né? O que eu, particularmente, acho que, por um lado, é muito positivo, né? Porque a gente sabe que muitas regiões do Brasil ela só tem assim, realmente investimentos e o fomento, né, da economia local, muitas vezes por conta dessa guerra fiscal, por conta de benefícios fiscais estaduais, municipais, que atraem empresas, e aí, atraindo empresas, melhora tudo ao redor, né? Passa a ter restaurante onde não tinha, escola, e realmente, então, a gente vê o lado que existe um lado positivo, mas também um lado muito negativo, né, de empresas que vão para alguns ambientes única e exclusivamente por benefício, mas todo o consumo está em outro lugar. Tem uma questão custo logístico também muito alto, enfim. Falta de transparência e confiança. Aqui a confiança, eu acho muito interessante, eu ouvi recentemente num debate, como a gente vive numa falta de confiança generalizada no Brasil, né? O Estado não confia na União, que não confia no município, que o fisco não confia no contribuinte, por sua vez, o contribuinte não confia também no fisco, é uma falta de confiança generalizada. Então, assim, até me lembrei agora, eu morei fora um tempo, morei no Canadá um tempo, e eu lembro que eu trabalhava numa empresa e eles receberam, a gente na época recebeu um cheque da Receita Federal do Canadá, e eu fiquei assim, eu não entendi aquilo, eu falei, o que é isso? Não, é restituição de imposto que o fisco identifica e paga. Gente, imagina, eu falei, não, né? Aquela musiquinha, né? Parece que você está no céu. Eu falei, gente, não existe, né? O lugar que a gente vive hoje é realmente de uma falta de confiança muito grande. Então, a ideia, não que vá melhorar, né? Por isso que é tão complexo legislar no Brasil, por conta de sempre pensar no que pode dar errado, o que eles podem fazer, o que pode... Imagina falar de 27 estados, mais Distrito Federal, mais, sei lá, mais de 5 mil municípios. Então, é realmente muito complexo fazer essa reforma tributária. Bom, e comprometimento do crescimento econômico, que é o que eu falei aqui, da questão de falta de investimento mesmo, e isso não gera um impasse, uma dificuldade de realmente ter um crescimento no país. Bom, aqui é bem rápido, acho que a gente vai falar, outros palestrantes também vai falar um pouquinho, mas o que está mudando, né? Basicamente, a gente está tendo uma mudança nesse momento do imposto sobre consumo, impostos e contribuições sobre consumo, basicamente. A gente não está falando de renda, né? A gente não está falando de outros temas, né? Basicamente, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI, que serão alterados
por esses tributos, que é o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços e o Imposto Seletivo. Eu vou me ater, basicamente, no IBS, porque os outros vão falar de outros temas também, mas um pouquinho mais do IBS. Bom, a gente começou, né, com uma história aí de um pouquinho de um IVA aí de 27, né, depois 27,5. Chegamos agora a 27,5, né, parece que era a proposta, mas pelos estudos está passando. Não sabemos onde isso vai parar, mas está aumentando, né? A última que eu ouvi era em torno de 33%. Isso, só 27,5% já é o maior IVA do mundo. Então, o IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Basicamente, o Brasil está se adequando à metodologia de outros mais ou menos 170 países. Então, por que isso estimula a economia e traz o Brasil para um outro patamar em termos internacionais? Porque eu acho que é importante a gente sempre olhar o ambiente internacional, né, onde o Brasil está inserido. E, nesse contexto, é muito difícil falar de ICMS, IPI, ICMS-ST, para outros países, quando lá se usa o IVA. Né, quando em 170 países se usa o IVA. Então, a gente vai começar um pouquinho a se adequar, né, e falar e gerar um pouquinho mais de segurança. Então, bom, agora, quando a gente fala de um IVA de 27,5%, 28%, 30%, realmente é absurdo, né, porque a gente está bem fora também de outros países que têm um IVA menor. Agora, quanto mais regime diferenciado, redução de alíquota tiver, mais essa alíquota padrão tende a subir. O que há em comum aí entre o CBS e o IBS? Interessante ver que, porque eu estava falando com a Lina Santin, não sei quantos conhecem, mas ela foi uma das pessoas que trabalharam diretamente na reforma, e ela comentou, né, eu escuto muito, ela é defensora, claro, né, e ela falou, eu escuto muito as pessoas falarem que a gente está saindo de 5 tributos para 3. Bom, ou 4, sei lá, que ela comentou. 3. Pô, não está mudando tanto. Gente, mas está mudando bastante. Quando você fala de PIS e COFINS, ok, mas que é meio que a mesma coisa. Mas de outros tributos, o regramento é completamente diferente. Né? Quando você traz o CBS e o IBS, a gente está meio que equalizando aí as mesmas, trazendo um padrão, né? Então, vai vir por lei complementar, base de cálculo, né? A gente está falando da mesma coisa, o regime da não cumulatividade plena também, hipótese de incidência, sujeito passivo, regime específico diferenciado, princípio do destino, e vai vir por legislação única. Então, a gente está... por isso que eu perguntei no início, quem trabalha com compliance, né? Porque cada compliance traz aí o seu... Cada tributo traz o seu compliance, que é extremamente específico, e realmente você ter uma legislação que fala da mesma coisa para esses dois tributos, que eventualmente, acredito que tenha, né, porque a ideia da reforma é justamente simplificar, não necessariamente reduzir carga tributária, mas simplificar o sistema. Então, a gente vê aqui que, com as bases, com elementos iguais, a gente vai ter, talvez, um compliance mais fácil, um planejamento mais fácil, e vai ser muito mais fácil de gerir. Bom, uma coisa que vai ser interessante, quem que vai gerir o IBS? Né? Porque o IBS ele é a junção do ICMS e do ISS. Sendo a junção desses dois, imagina a complexidade, né? Vai existir, o que vai ser mais complexo ainda é o comitê gestor, que é um órgão completamente novo, e que tem muita competência, tem muito poder. Ele tem o poder de julgar, de legislar, de calcular, de tudo. Então, assim, existem muitas discussões nesse sentido, né, dessa autonomia ampla desse comitê gestor, que vai gerir. Esse comitê gestor ele vai ser administrado, e aí composto
pelos estados, Distrito Federal e municípios, né? Cada um com a sua representatividade. Bom, vamos lá. Até aqui tudo bem? Está claro? Tem alguma dúvida? Bom, como fica essa transição? Que não vai ser nada simples, mas que, gente, eu sou super otimista. Quem me conhece sabe. E eu acho que é o melhor momento para o tributarista, para o operador do direito tributário como um todo, né? É isso que a gente está vivendo, porque todas as empresas, eu acredito que serão afetadas, mesmo quem está no Simples, que vai permanecer, né, o Simples vai continuar, mas vai existir uma mudança muito grande, como foi dito aqui. Então, é o melhor momento para o tributarista. E o que eu vejo, né, nesse período, não só no período de transição, a gente está falando de 2026 a 2033, em que, de fato, toda a reforma ela vai ser implementada, e existir um regime único, a gente vai passar por esse, desde agora, vamos supor que seja aprovado esse ano, que a gente estava até discutindo, alguns acreditam que sim, outros que não, mas eu acredito que vai ser aprovado ainda esse ano. O ano que vem já vai começar toda uma organização para isso, né? Que começa pelo entendimento do tema, porque toda empresa vai querer entender onde ela vai ser afetada, o que aquilo vai impactar na vida dela, e também na implementação. Então, acho que a gente vai ter muito trabalho aí pelos próximos anos, a partir de 2024 e até essa transição acontecer. Então, em 2026, a gente começa com um regime misto aí do CBS e IBS, junto com o PIS e COFINS e com os demais. Em 2027, a gente extingue completamente o PIS e COFINS, então, os especialistas em PIS e COFINS, que vão precisar, acho que todos nós vamos precisar nos atualizar completamente. Eu acho que essa reforma ela traz uma oportunidade muito grande de nivelar conhecimento, né? Então, assim, todo mundo tem oportunidade de começar e aprender, entender, sem, obviamente, deletar o que aprendeu até agora, mas eu acho que vai ser uma ótima oportunidade de nivelar conhecimento. Bom, então, em 2027, a gente elimina o PIS e COFINS e passa ao CBS e IBS, de fato. E a partir de 2020 até 2029, 2033, aí, basicamente, a gente vai ter o IBS junto com o ICMS, o ISS ainda. Então, em tese, todo esse período vai ser de transição, e até em 2033 a gente começa uma vida nova. Então, o compliance, que já é super complexo hoje, a gente vai conviver com um regime misto, né? Então, a declaração que você envia, as declarações acessórias, as legislações que mudam, hoje vão continuar, e a gente ainda vai ter vamos ter que conviver com as novas legislações, né? E que virão aí várias leis complementares ainda para regular a reforma. Bom, vamos falar do tema que é o tema proposto aqui, que são as consequências para o setor de serviço, né? Bom, a reforma ela propõe, ela não o que acontece? Porque todo mundo está bem apavorado com relação ao setor de serviços, né? Porque a gente percebeu, já entendeu que vai ter um aumento de carga. O que é muito dito, né? A ideia da reforma é equalizar também, além da diminuir a complexidade, mas equalizar os setores. Então, hoje, a indústria, né, e o comércio têm uma carga tributária mais pesada, mas também as pessoas contestam muito, né? Então, tudo é bem discutível no âmbito tributário, mas o argumento é esse, né? Que realmente o setor de serviços ele é beneficiado quando comparado com os outros. Então, a ideia é vir, de fato, ter um equilíbrio entre os setores. E, naturalmente, vai ter um aumento aí para o setor de serviço.
Bom, são todos os segmentos, o setor de serviço, todas as prestações vão ser muito afetadas. Por isso, vem aí uma lista de reduções. E se vocês perceberem, as reduções de alíquotas, elas, acho que preponderantemente aqui é serviço, né? A gente vai ter bastante prestação de serviço com redução de alíquota, justamente para equilibrar, né? Bom, vamos ter aumento no setor de serviço? Vamos. Mas, para os temas muito que vêm com uma temática social, né, de educação, transporte, ambiental, o governo está trazendo aí um pouco de... tentando desonerar um pouquinho mais essa parcela. Bom, então, esses são os serviços e os produtos que terão, pelo texto atual, né, que terão a redução de 60% aí da alíquota do IBS e do CBS. Seguindo aqui, quem vai ter... E aí, da primeira proposta para a segunda, né, depois da Câmara e foi para o Senado, a gente teve... Foi um escândalo, né, na hora que saiu essa desse aumento do segmento de serviços e todo mundo desesperado, né, a gente, como advogado, também prestador de serviço, levantando bandeira, gente, vai ter um aumento absurdo, né? E aí veio essa redução para a prestação de serviço de profissional autônomo, como médico e advogado. Então, né, foi uma tentativa de amenizar o impacto. Vai ter em tese, vai ter essa redução de 30% da alíquotas também. Bom, e quem até o momento estará isento, né? São esses serviços de transporte coletivo, dispositivos médicos. Vocês vão ver que alguns itens, né, alguns serviços ou produtos se repetem. Então, a gente percebe que se repetem tanto na isenção como na alíquota reduzida, né, ou de 60%. Então, a gente percebe que tem que observar mesmo, vai ter que abrir, entender quais são os serviços ou quais são os produtos com redução ou com isenção. Então, e aqui também tem um apelo muito grande para o agro, né? O agro também, quem atua no agro, né, realmente é muito promissor, porque o agro é só 26% do PIB é agro. O agro só cresce. Na economia, qual que é o segmento que mais cresce? O agro. Então, é uma forma de continuar estimulando as exportações, continuar estimulando a produção e a comercialização. Bom, alguns pontos de atenção. Acho que muito foi dito aqui dos pontos de atenção, o que é os prós e contras. Tem muitos. Eu estou tentando ser o mais isenta de opinião possível, né? Porque tem os que acreditam e que acham que vai ser ótimo e os que não acreditam muito. Eu sempre estou no lado de quem acredita, porque a gente realmente precisava passar por uma reforma tributária, de realmente quem atua vê que é um absurdo que a gente vive, né? Então, de confusão, é difícil realmente atuar e você levar um pouco de segurança para o teu cliente. Então, precisava passar por isso. Agora, tem muitos pontos de atenção que a gente vai ter que observar. Eu trouxe alguns aqui. Bom, a questão da tendência do aumento na carga tributária para o setor de serviço. Estou tentando focar aqui no setor de serviço, tá, gente? Bom, o que eu acho, né, aqui? Para quem atua na área, não é só pegar o IBS, o CBS, pegar a alíquota lá e aplicar em cima do custo do serviço, né, do que você tem hoje. Não é isso. A gente vai ter que realmente entender a cadeia produtiva ou a cadeia de prestação de serviço. Então, acho que é um ótimo momento para as consultorias, enfim, para quem atua bem ali com o cliente, de entender o que é insumo, o que é consumo, o que é custo, o que cada etapa da prestação de serviço, de fato, exige.
Então, a gente precisa ter essa quebra e expurgar o que é carga, o que é tributário, né? O que é imposto que está ali dentro? Então, a gente vai ter que entender para poder fazer realmente uma precificação correta. Não é simplesmente aplicar, senão todo mundo vai se tornar, quem fizer isso vai se tornar não competitivo. Então, eu acho que a área tributária, já achava isso, sempre achei, por isso que atuo, mas a área tributária ela é um ponto que traz competitividade para o cliente. O cliente que tem, a empresa que tem um bom planejamento tributário, ela sai na frente. Né? Ela realmente impacta preço, impacta P&L. Então, realmente faz muita diferença. Então, esse é um ponto essa tendência do aumento, então, é entender o quanto isso, de fato, vai aumentar. Então, não necessariamente vai ser 27% ou 30%, tem que pensar que a gente vai ter um creditamento amplo. Então, em tese, você vai ter muito mais oportunidade de tomada de créditos também. Agora, o que pesa para o setor de serviços? Mão de obra. Né? O que de fato custa mais para o setor de serviço é mão de obra. Então, isso não vai poder se creditar, o que for mão de obra pessoa física. Né? Então, a gente tem que olhar todos os outros custos, porque eles que vão equilibrar aí a tua carga tributária. Bom, a questão da precificação, que eu comentei, o compliance, gente, isso aqui daria, só esse item daria para a gente sentar e tomar um café e conversar, né? Eu levanto muito sempre a bandeira e tenho tentado fazer isso nos meus negócios, no meu dia a dia, de que realmente a tecnologia agora não é mais uma opção. Ela é obrigação. Né? A gente tem obrigação de fato, começar a entender que a tecnologia ela é parte do nosso dia a dia. E ela não vai tirar, eu não vejo isso de tirar a mão de obra. Né? A tecnologia está ali para nos ajudar, para a gente fazer melhor, para a gente ter mais tempo. Tem um estudo, eu vi um estudo recente de que os executivos que usam a tecnologia para atividades corriqueiras, porque todo profissional tem aquela parte mais operacional. Por mais estratégico que você seja, tem a parte operacional. E o executivo que usa, ele é muito mais, além de feliz, obviamente, mas ele rende em torno de... Ele performa em torno de 60% a mais. Porque quando você elimina o que é operacional, repetitivo, chato, você tem mais tempo para realmente pensar, para realmente produzir o que você está ali para fazer, que é conhecimento, desenvolver, enfim. Então, o compliance ele vai ser muito afetado com a reforma, justamente porque a gente vai ter que conviver com 2 regimes, 2 declarações acessórias, 2 sistemas, ou o mesmo sistema, mas com regras diferentes. Gente, é confuso, né? Ou é só eu que acho isso? É muito confuso. Assim, e isso depende né, para quem você vende, para quem que você, para onde você, de quem você compra, para quem você vende. Então, assim, tudo isso gera muitas regras no sistema e a gente vai ter que conviver também com regras novas, com mudanças novas, com legislações novas. Então, a questão de sistema vai ser muito complexa. Por isso que o que a gente passando de fato, porque eu sinto que o mercado ainda está assim. Estão falando aí de reforma, né? Não sei muito bem. A hora que aprovar, vai vir todo mundo desesperado. Meu Deus do céu, o que isso, da onde vai, para onde eu vou, né? O que eu tenho que fazer? Então, acho que um dos primeiros pontos aqui é sistema, começar a olhar sistema, começar a olhar processo, e o processo desenhado é o que vai te dar a base para você realmente começar a usar inteligência artificial, você começar realmente a usar, automatizar processos, porque não adianta, você senta com cara de um desenvolvedor, ok, eu faço, mas o que eu tenho que fazer? Né? Então, tem que estar todo o processo desenhado para a gente entender onde entra ali a automatização. Então, processos vai ser realmente um tema muito importante. E pessoas, que eu amo falar de pessoas. Então,
que eu acho como, né, que a gente tem que olhar para isso? Além de ter o olhar técnico do que está mudando, a gente tem que ter o olhar e buscar habilidades digitais, gente. Não tem como. Né? A gente tem que começar a olhar, porque imagina o custo da empresa. Eu vou fazer um business case para o meu cliente ou para a empresa que eu trabalho. Tá, com a reforma tributária, o que vai impactar? O quanto vai custar para a empresa lidar com a reforma tributária? Não adianta eu simplesmente falar, vai aumentar em tantos por cento o meu time, custo com sistema, custo com isso, com consultoria. Cara, você tem que ter uma saída, né? E realmente, se a gente não começar a entender que a tecnologia está lá para nos auxiliar, e a gente, como profissional, buscar isso, a gente está fora. A gente vai estar fora do mercado, né? Muito, muito em breve. Bom, e a gente vai viver nesse período de transição por muito tempo, né? Então, e convivendo com esses dois sistemas. Avaliar os regimes específicos da reforma, então traz muito cada regime específico beneficiado, ele vai ter a vedação em tese dos créditos. Você não pode ter benefício mais o crédito, né? Você não pode ter as duas coisas. Então, vai ter que observar o que é beneficiado, como vai sair com relação aos créditos, como que a gente vai se comportar. E tem alguns serviços aí que vão, como eu menciono aqui, né, que serão regimes beneficiados. Então, a gente tem plano de assistência de saúde, loteria, serviços financeiros, o Simples Nacional, será mantido, mas provavelmente, aí, como a gente comentou, haverá uma mudança na forma de cálculo. Então, o que é interessante hoje pode passar a não ser tão interessante. Então, a gente vai precisar avaliar. Serviço de saneamento e concessão de rodovias, hotelaria, entre outros. Tá? Bom, vocês estão vendo que realmente tem bastante serviço beneficiado justamente para tentar não impactar tanto o setor que vai ser mais impactado na reforma, já que é o setor de serviço. Aí, a questão da falta de confiança que eu estou comentando, e um ponto que eu achei muito interessante numa discussão que eu tive essa semana, sobre educação, né? E aí, voltando de novo no tema das pessoas, o quanto a gente precisa se educar e o quanto as empresas também acaba vindo, né, para as costas das empresas, a responsabilidade de educação. Porque o governo lança uma mudança dessa e não tem uma cartilha para o consumidor. Né? Porque o que a gente está mudando aqui é o imposto sobre consumo, o imposto sobre valor agregado, né, que é o IVA, que é sobre consumo. Então, e quem consome aqui? Todo mundo. Mas não tem essa ação, né, do governo de falar, ok, estou mudando e vou te ensinar, vou te dar uma cartilha, vou te dar ferramentas para lidar melhor com esse dia a dia, ou entender o que vai acontecer no seu dia a dia. Não tem. Então, isso acaba indo muito gera muito uma responsabilidade das empresas. A empresa que vende para consumidor final, porque é ali que vai ter o impacto, o consumidor final é que vai pagar a conta. Né? Então, ele normalmente questiona, mas por que eu estou pagando isso? Né? Quanto que eu estou pagando de imposto? Por que aumentou? Então, é aí que entra a responsabilidade, muitas vezes, das empresas de ajudarem nessa propagação da mudança. Né? Bom, e aí como que a gente pode se preparar para tudo isso? Que é muita coisa, né? Eu já estou cansada de falar, imagino quando a gente começar a trabalhar. Bom, eu acho que aqui tem uma questão muito importante, que é o planejamento estratégico. Então, onde que a gente pode começar? Por onde a gente começa? Eu acho que começa olhando para dentro de casa, olhando para os seus processos, para os seus custos, como está a sua precificação,
como que, porque é mais fácil, gente, cortar custo na vida, tá? Pelo menos eu acho. É mais fácil a gente cortar custo do que a gente gerar receita, não é? Mais fácil você virar e falar, pô, deixa eu para eu ter um lucro maior aqui, para, né, para eu poder conseguir guardar um dinheirinho, é mais fácil eu reduzir custo do que aumentar a receita. Então, e a gente vê que o governo não pensa muito assim, né? Vamos aumentar a receita e agora o teto de gastos nem tanto, né? Então, cabe a nós, dentro da empresa, fazer diferente. Então, como que a gente pode planejar? A gente tem que olhar, fazer uma... E aí estão as boas consultorias que vão sentar com vocês, ajudar. Eu me incluo nessa, então, qualquer coisa, estamos aqui, podem me procurar. Mas é um momento de a gente olhar realmente e planejar. Né? O business case que eu comentei mesmo. O que isso vai me custar em termos de sistemas, de pessoas, de processos? O que eu vou passar a ter que eu não tenho? Né? Como que eu vou me adequar a tudo isso e não ficar para trás? Porque não dá para esperar muito para o outro, para o concorrente, fazer uma boa avaliação e impactar o preço dele, reinvestir, né, no negócio dele, e você ficar para trás. Se você demorar muito, você passa a não ser competitivo. Então, eu acho que fica aí a dica de avaliar realmente todo o seu processo e de prestação de serviço ou produtivo e fazer um bom planejamento estratégico. Bom, outra questão é o business case, né, que eu comentei, estudos operacionais. Acho que é realmente para identificar. E a área de techs, eu acho que ficou no passado, né, essa questão da área de tech ser back-office. Não sei, há muito tempo, há muitos anos que eu já levanto a bandeira, e na minha cabeça acho que todo mundo já entendeu isso também, que a área de techs é uma área extremamente ligada ao negócio. Não é uma área que fica lá só pagando imposto e emitindo guia e mandando declaração acessória. É uma área muito, muito estratégica. Eu tinha meta, né, em algumas das empresas que eu trabalhava, eu tinha meta realmente, eu tenho que alcançar, assim como a área de vendas. Né? Não é só pagar imposto, a gente tem que trazer, né, oportunidade. Então, fazer realmente um estudo, modelo de negócio, estar do lado do negócio, entender realmente o que, por exemplo. O que vai mudar? Eu tenho um centro de distribuição em determinados estados, eu tenho uma fábrica, ou eu estou pensando em ter uma fábrica em algum dos estados beneficiados. Bom, legal, isso tem um impacto financeiro gigante, mas com a reforma tributária os benefícios vão ser extintos, serão extintos. Então, vale a pena? Por isso que a área de techs tem que estar do lado do negócio. Vale a pena a gente fazer todo esse movimento se daqui a alguns anos, 2033, não vai ter mais isso? Não vai ter incentivo fiscal estadual, por exemplo? Então, são avaliações que a gente precisa fazer. Né? Eu sempre falo, né, ok, vamos continuar fazendo, mas qual que é o ROI? Qual que é o retorno desse investimento? Tem que vir até 2033, senão não vale a pena. Né? Ou vale a pena até aquele momento, então, às vezes, é uma decisão estratégica. Onde vai estar o teu cliente? Faz sentido você estar muito longe se o teu cliente está em algumas regiões mais específicas? Então, hoje, tributariamente falando, faz muito sentido. Amanhã pode ser que não. A questão do compliance, sistema e processo, de novo, né, da gente parar e olhar para isso com muita atenção e já se antecipar. Os benefícios fiscais, eu acho que, como eu comentei aqui, a gente tem que olhar tudo daqui para frente, considerando toda essa mudança, onde eu estou como empresa, onde eu estou posicionado, onde estão meus clientes, onde estão meus fornecedores, qual é o meu custo logístico, isso faz sentido até quando, tudo isso precisa ser visto e já buscar uma eficiência aí, né? Coisa que eu acho interessante na reforma, de novo falando de nivelar conhecimento, eu acho que nivela também uma questão até de planejamento tributário. Eu acho que sempre vai ter espaço, sempre vai ter muito espaço, mas, em tese, meio que a gente vai ficar um pouco engessado. Por exemplo, creditamento amplo.
né? Pô, hoje, a gente que trabalha muito com recuperação de créditos também, é uma baita oportunidade para o cliente. Mas amanhã ou depois, em tese, tudo ele vai poder tomar crédito. Então, todo mundo vai poder fazer isso. Então, a gente vai ter que ser muito especialista mesmo em entender algumas manobras, obviamente, legais, mas que tragam um pouco de diferenciação e competitividade. Então, eu vejo que hoje não, mais para frente, a empresa ela vai se diferenciar mesmo, menos talvez uma estratégia muito arrojada e mais no dia a dia, eficiência. Eficiência. Eu sou eficiente no que eu faço com menos, eu faço mais com menos, ou eu gasto demais para fazer a mesma coisa, né? Para fazer o que o meu concorrente faz. Eu faço melhor, eu faço mais rápido, eu entrego com mais valor, né? Não é só custo, é qualidade também. Então, acho que o que vai diferenciar muito é realmente eficiência. Recuperação de créditos é um tema assim, puta, desculpa o palavrão aqui. Eu participo de alguns grupos e assim tem muito isso de, gente, o que a gente faz, né, de CFOs e tudo mais, o que a gente faz agora? Pô, primeira coisa é olhar esse passado. O que está perdido? Que se você não recuperar agora, porque vai ter uma mudança de tributo, vai ter um período de você poder compensar, vai, mas depois você vai perder esse imposto, ele não existe mais. Então, será que o governo vai, né, permitir por tanto tempo compensar? Não, a gente sabe que não. Então, olhar esse passado, ver o que você precisa recuperar, e não é só crédito, é olhar passado como um todo. O que eu tenho de passivo também? O que eu tenho de risco na minha operação que eu não estou olhando e que pode me gerar uma contingência gigantesca no futuro? Muito nesse mundo de startups, eu já vi muitas empresas, muitos deals não acontecendo por um passivo tributário oculto e que na hora da due diligence lá foi descoberto e o negócio não continuou. Então, é muito sério, né? E muitas empresas que crescem exponencialmente pensam muito no negócio não olham os riscos, e aí, realmente, quando vai ver, tem um passivo lá muito, muito grande. Então, tem formas de tratar esse passivo, de reduzir esse passivo, né, de entrar num parcelamento também. Então, tem várias estratégias. Então, olhar esse passado ele é muito importante nesse processo. Gestão do passivo, como eu estou falando, e governança tributária. Governança acaba existindo muito em grandes empresas, mas isso é uma coisa que tinha que acontecer assim em toda empresa. Ter realmente uma governança, não só para a área tributária, mas para o compliance, para a área financeira, para todas as áreas, eu acho. Então, mas por que a gente traz muito da área tributária? Porque é uma área que gera muito risco. Então, você não é não. Eu acho que empresa ou gestor que fala, eu não tomo risco, eu sou muito conservador. Para mim, é porque ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está falando, ele não se sente seguro, e está tudo bem, muitas vezes não é a área dele, mas quando você fala, eu não tomo risco, cara, você está para trás, né? Tem horas que realmente é necessário a gente tomar alguns riscos, mas são riscos calculados? Qual o percentual de êxito ali, avaliado por um escritório, que eventualmente é aceitável para você tomar ou não? Tudo isso tem que ser analisado numa decisão, não é só, não gosto de risco. Tudo, até o que transitou em julgado ultimamente tem trazido risco. Então, assim, né, sempre você vai ter um pedacinho de risco ali para ter que trabalhar e assumir. Então, a governança ela minimiza aí os efeitos de uma tomada de decisão talvez não muito bem feita. Bom, gente, eu não sei quanto tempo eu tenho. Alguém pode avisar? Tem muito tempo ainda? Ixi, mas está acabando aqui. Vai ter que rolar pergunta, vai ter que vir pergunta. Então, teremos as minhas opiniões de maneira. O que eu falei, né? Logo, o que vai diferenciar as empresas de semente é o quanto elas se anteciparam a mudanças em todas as etapas empresariais. Eu acho que isso fica muito para todos nós, em qualquer negócio. Acho que
continuo achando que teremos muita oportunidade sempre na área tributária, mas se vem simplificar, em tese, e nivelar conhecimento, talvez não seja uma área mais tão difícil. E eu adoro saber disso, porque eu tenho dificuldade de, muitas vezes, ver que muitos de nós, operadores do direito, a gente fala muito difícil. A gente, a gente afasta o empresário ou a área de negócios, porque vira uma área chata, porque é uma área difícil de entender. E ela é tão importante. Então, para que ela seja entendida e vista, a gente também precisa saber se comunicar melhor, a gente também precisa saber explicá-la melhor, né? Então, eu acho que vai ficar um ambiente cada vez mais simples. Não sei se muito, mas vai ficar mais simples. Essa é a tendência, né? Depois que a gente piora primeiro para depois melhorar. Então, vai ficar um caos, mas depois a tendência é melhorar. Bom, gente, eu acho que eu fui muito rápida. Mas, assim, eu quero deixar essa mensagem, né? Que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança. E eu adicionaria que não só o disposto à mudança, mas o que se adequa à mudança. Né? E a gente sabe que na vida a gente muda o tempo todo. Algumas mudanças maiores, como a da minha amiga aqui, que vai mudar de país o ano que vem. Outras, a minha mudança, por exemplo, me tornei mãe há não muito tempo, também é uma mudança muito grande. Outras mudanças na vida que acontecem o tempo todo, e assim acontece nas empresas. Tudo muda o tempo todo. Então, se a gente não se adapta de fato, e não se adaptar porque alguém falou que você tem que fazer assim, mas se adaptar porque você entendeu que tem que fazer diferente, tem que fazer melhor, a gente vai ficar para trás. Então, fica aí a mensagem. Bom, agradeço, muito obrigada pela oportunidade, Conete, de falar aqui um pouquinho. E aqui deixo meus contatos e, enfim, vou ficar aqui durante o dia também. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição. A gente vai abrir aqui um pouquinho para as perguntas. Acho que é um momento, fica muita coisa, né? Muito conteúdo. E a mente vai se expandindo. Acho que é legal uns minutinhos aí para a gente compartilhar um pouquinho. Alguém gostaria de aproveitar o momento para trazer dúvida aí? Bom dia, tudo bem? Foi? Agora foi. Em primeiro lugar, parabéns, né, pela apresentação. E uma dúvida que eu tenho em relação à parte de serviços é que eu tenho observado que, na parte do ICMS, os estados eles têm tomado uma atitude de elevar as alíquotas, porque agora, nos próximos 5 anos, né, a quantidade de arrecadação, no caso, tem reflexo, né, na reforma na CBS. É uma atitude que eu não vou nem comentar, né? Mas, assim, eu não vi no município, graças a Deus tem o teto de 5%, né? Mas se os municípios vão também por esse caminho, entendeu? De tentar aumentar as alíquotas aí, majorar as alíquotas de ISS. Tem algum movimento nesse sentido? Então, ótimo ponto que você trouxe, porque realmente no Conselho Federativo, né, no Conselho Gestor, aí, no Comitê Gestor, realmente a forma de distribuição da renda, dessa receita vinda do IBS, ela vai ter como parâmetro os últimos recolhimentos, né, as últimas arrecadações. E aí, como os municípios têm o limite dos 5%, aí já fica mais difícil essa manobra, mas os estados não. Então, se eu não me engano, acho que 5 ou 6 estados, uns 4 ou 5 estados já estão nesse movimento de aumento da alíquota do ICMS, justamente para aumentar a arrecadação e depois manter uma distribuição melhor. Os municípios eu não tenho visto ainda, tá? Mas é uma tendência, né? Para alguns serviços que estão aí a 2% ainda, aumentar para 5%. Mas o que acontece, complementando isso, o que acontece no ISS, e isso eu falo de conhecimento de causa,
porque eu era diretora tributária da América Latina da 99. E a gente fez um movimento de sair do município. E no que a gente saiu, o Uber também saiu, né? Na hora, o município, coisa que a gente nunca imaginou que fosse acontecer, aconteceu. Teve uma redução. O São Paulo veio e reduziu a alíquota para aquele serviço. Então, o que acontece? O serviço ele é mais fácil de você se movimentar. Né? Você não tem uma estrutura física muito grande. Então, eu acho que se começar esse movimento de aumento de alíquota municipal desenfreado, cara, não tem problema. Eu saio daqui e vou para Barueri, vou para Osasco. Entendeu? Eu acho que esse movimento acaba sendo mais fácil do que um movimento estadual. Eu não sei se faz sentido, tá? Isso eu estou pensando agora. Mas eu não tenho visto muito esse movimento dos municípios. Ok, obrigado. Olá. Olá. No artigo 18, existe já uma prévia redação que induz que os municípios podem criar taxas, né, para suprir essa dificuldade no recolhimento. Por outro lado, quando a gente fala em mudar de município, a gente pode incorrer em evasão fiscal, né? Não, mas se você faz uma mudança de fato, porque o que não pode é você mudar só o seu CNPJ. Mas você tem total liberdade de fazer uma mudança de fato. Não, vou entregar a sala comercial aqui. Né? Pensa num prestador de serviço menor. Né? Mas eu não tenho problema. Tem muita gente que trabalha híbrido agora. Né? Então, está muito mais fácil essa mudança. Eu pensando aqui estrategicamente, tá? Não tinha pensado isso antes, mas eu acho que é mais fácil de você realmente entregar uma sala comercial e ir para outro lugar e se estabelecer, porque isso é regra, não tem como você fazer diferente, porque o município vai lá e te cobra mesmo, e você acaba tendo que pagar para os dois municípios. Mas o que acontece é que os municípios eles vão ter mais mecanismos, manobras de arrecadação, é isso que você está trazendo. Exato. Exatamente. Exatamente. Então, justamente, eu acredito que é esse ponto. Tudo isso que está acontecendo, aumento de alíquota de ICMS e tudo mais, em tese é temporário, porque... mas temporário que vai demorar, né? Que até 2033 ele vai estar aí. Em 2032 ele ainda vai estar aí. Então, é um período até longo, mas, em tese, os municípios têm... O Estado, o município tem autonomia para isso. Você falou que, realmente, a movimentação de uma empresa de serviço para outro município é muito mais fácil que uma empresa de indústria ou comércio que tem toda a sua produtividade, enfim. Exato. Então, eu acho que se os municípios começarem nesse movimento, cara, pode ser que, ao invés de aumentar, diminua a arrecadação. Mais alguma? Mais alguém? Mais alguém? Edu. Pensando na CBS, no comitê, em todas essas alterações, a gente pode pensar para frente também na unificação da obrigação, ou seja, falando em serviço, da nota fiscal do Serviço Federal, que hoje já é utilizada pelo MEI? Então, interessante essa pergunta, porque essa semana a gente estava discutindo sobre isso num grupo, e existe... É o sonho, né? É o nosso sonho. Porque hoje uma nota, imagina, é difícil você ter uma nota fiscal única, seria o sonho de todo mundo, todos os municípios se adequarem a uma única nota fiscal. Imagina as empresas de segurança, as empresas de prestação de serviço, né, maior, que atende aí o Brasil todo. Os municípios menores que não têm unificação. Nossa, é muito complicado. Mas ainda não tem essa disposição. Assim, ninguém falou se vai ter ou não. Mas a ideia, para simplificar, se o conceito da reforma é justamente simplificar o sistema, a ideia é que venha tentar reduzir o máximo possível de obrigação acessória. E aí também simplificar as que vão vir, entendeu? Mas é muito difícil. Tem município, gente, que faz muito tempo que eu não atuo direto em municípios pequenos, mas eu lembro de que você tinha que ligar no município para pagar o imposto. Moço, o senhor pode me passar
uma Ainda tem. guia, não é? Eu acho que continua assim. Não tem internet, tipo, ele não usa internet. Inteligência artificial não sabe nem o que é. Então é difícil pensar em unificar, sabe? Não é verdade? Olá, bom dia a todos. Parabéns bom pela dia. apresentação. Onde você está? Ah, tá. Sobre o slide de redução de serviços de 60%, tem bens e serviços relacionados à soberania e à segurança. Você poderia falar um pouco o que se englobaria, se é cibersegurança também? Porque a gente tem uma empresa que tem muito isso de segurança virtual. Então, eu adoraria te dar essa resposta, mas eu ainda Tá não... bem aguaindo, então. Porque é isso que está lá, entendeu? Ainda não, eu acho que é isso que a gente vai receber em lei complementar mais detalhes, o que é, né? Como eu comentei, tem serviços ou bens que medicamento, por exemplo, ele está tanto na isenção como na redução. Então, precisa vir, né, mais detalhes para a gente entender exatamente o que está abarcando aí nesse ponto. Muito obrigado. Tá bom? Olá. Relacionado ao slide de pontos de atenção, tem alguns serviços que hoje eles vedam o direito do crédito por não ser considerado essencial para o negócio. Há discussões ainda, entendimento, mas pelo que eu vi então da reforma, é possível essa consideração do crédito como plano de saúde, serviço financeiro, a depender da situação. Aquele do plano de saúde, serviço financeiro, ele vai estar no regime beneficiado, pelo visto, né? Agora, falando de empresa em geral, o creditamento vai ser amplo. Então, não é mais aquele conceito, pelo que a gente está entendendo, não é mais o conceito de diretamente relacionado ao serviço, né? Ou no caso de ICMS, que é pior ainda, tem que estar diretamente relacionado ao produto. Então, para PIS e COFINS ainda é mais amplo, mas mesmo assim tem muito questionamento. Então, um exemplo, publicidade e propaganda. Pô, é um gasto hoje das empresas enorme e ainda é um tema discutível, não é pacificado se pode ou não tomar crédito, né? Mas, gente, sinceramente, hoje o gasto com publicidade ele é automaticamente linkado com a receita, né? Mas ainda tem esse questionamento. Amanhã ou depois não vai ter mais. Em tese, todo o serviço, todo o custo, né? Você vai poder se creditar. Então, vai ser um creditamento amplo. A questão é uso e consumo, que não. É questão de mão de obra, pessoa física, né? Que não tem. Porque você sempre tem que entender que, para você tomar o crédito aqui, ele tem que ter sido tributado na operação anterior. Então, neste caso, ele não foi, né? No caso da mão de obra. E aí, especificamente, com uso e consumo também não vai poder. Mas o resto, em tese, tudo. Por isso que eu comentei da importância de você abrir o seu processo de serviço. Entender o que é custo aqui, o que eu gasto aqui. Né? Entender? Aí você vai conseguir fazer uma conta real. Não é simplesmente o que eu pago hoje mais 27,5%. Não, você tem o creditamento. Ficou claro? Valeu. Oi, desculpa. Quem que... tá. Já vem. Bom dia. Bom dia. Foi ótima a explicação, acho que trouxe bastante clareza. Eu queria saber se já teria um movimento aí de quando vão sair as leis complementares, Emanuele. Como que está essa movimentação? Vocês que estão dentro, né, dessas discussões, desses grupos, se já tem essa movimentação, né? Porque no meu entendimento, o mais justo ali para a gente até se programar como operadores do direito, a gente ter essa alteração na Constituição juntamente com a lei complementar, para a gente já conseguir se programar, né? E aí, a minha pergunta é nesse sentido, se já tem uma movimentação em relação a essas leis complementares, que são bastante, né, que virão. O que eu ouvi, que eu acho que é pouco, mas o que eu ouvi que virão em torno de 4 leis complementares. Já está esse movimento, até porque, assim que saiu, acho que vai vir muitas e muitas perguntas, mas a gente não sabe nem quando vai ser aprovada ainda, né, a PEC, então é difícil a gente ter uma previsão de quando virão as leis complementares. Mas é uma tendência de ser muito rápido, até para a empresa se começar, como você falou, começar a se programar. Tá, ok, que serviço, como ele comentou ali, que serviço de segurança, né, está na isenção ou está na redução, ou como eu me programo, o que de fato é... uma coisa interessante, gente, o creditamento amplo, ele está condicionado ao pagamento... Ai, gente, isso é outra coisa, dor, né? Deu até uma dor aqui, quando eu comecei a falar. Porque, assim, ele está condicionado ao pagamento na cadeia anterior.
E qual que é a nossa dificuldade? Será que foi pago na cadeia anterior? Como que vamos saber, né? Para ter essa certeza, para dar a ampla certeza para o nosso cliente da tomada de crédito. Exatamente. Então, esse mecanismo é muito complicado. Então, tem muitas discussões, gente, do tipo... Eu estou até viajando aqui, indo para outros assuntos, mas te respondendo, a gente não sabe ainda, mas a tendência é que venha logo essas 4 leis complementares. Os clientes, né, perguntam muito para a gente, mas como que vai ficar isso? Como vai ficar aquilo? Como que seria dessa forma? As empresas estão com muitas dúvidas, assim como a gente, né? Mas aí só para ter um norte de quando isso sairia, né? Eu acho que, sendo aprovado esse ano, o ano que vem, a gente já tem que ter isso muito, muito rápido, né, para começar a operar, porque vai ter muita demanda, gente. Muita demanda, muita demanda. Obrigada, Eu que Emanuele. agradeço. Oi? Gente, ela ali está tentando um tempo depois. Não, pode falar. Pode falar. Na reforma, na PEC aí, que altera a reforma tributária, não se falou nos impostos sobre o lucro. Eles não vão ter nenhum tipo de mudança? Agora não. Porque, gente, já é difícil. A gente passou muitos anos tentando unificar PIS e COFINS e não conseguiu, né? E a gente está fazendo uma unificação, aí, uma mudança de 5 grandes tributos, né? Então, precisou fazer esse movimento parcial, porque não dá para você mexer com o imposto de renda agora. E mais PIS, COFINS, e mais IPI, mais ICMS e ISS. Então, realmente, aqui é só uma reforma de imposto sobre consumo, não mexeu ainda no imposto de renda. Agora, óbvio que já tem muitas conversas para acontecer daqui a algum tempo, né? De ter uma reforma também no imposto de renda. Quem nunca ouviu falar de tributação de dividendos, né? Que é um tema que a gente já ouve também há muito tempo, mas que ainda não é pauta. Pauta é só o consumo. E como tem o creditamento amplo, como vai ser tratado, tendo em vista que eles estão querendo cobrar imposto dos benefícios fiscais agora? Existe uma discussão, não sei se no Congresso, que estão querendo tributar os benefícios, as isenções, as reduções. Ah, tá. Não né? geral, que tipo assim, você fala, às vezes tipo você uma ganha subvenção para investimento? Uma subvenção, Tá. estão querendo tributar. Como ficaria nesse caso? Tem alguma discussão sobre isso? Então, a reforma, muitos desses benefícios vão embora, né? O que a gente tem é a Zona Franca, que vai continuar, alguns incentivos, poucos, mas, assim, em tese, tudo vai acabar. Então, por isso que eu falo, a gente vai ficar mais limitado, porque hoje as discussões de crédito, tributação, benefício, da aplicabilidade vai ficar mais reduzida. Então, essa questão que você está falando de, por exemplo, subvenção para investimento, que é, né, os incentivos fiscais, como crédito presumido, diferimento e tudo mais, são, por exemplo, tributados ou não para o imposto de renda e contribuição social, né? Então, hoje já é bem mais definido esse tema, mas ainda gera muita dúvida. O que acontece hoje, em tese, a reforma ela não vem mudar. Tipo assim, o que eu quero dizer? Ela não mexe na legislação que está acontecendo. Então, por isso que a gente fala que a gente vai viver 2 sistemas paralelos. A gente vai viver o que existe hoje, mudando. Então, essas discussões de tributação, sobre incentivo fiscal, né, em tese, vai continuar. E a gente vai ter um outro regime paralelo, que vai ser completamente diferente, que é o IVA, que é o creditamento amplo, tudo mais. Então, ele não vem tratar isso aqui. A reforma não vem alterar o que já existe em termos de, olha, a partir de agora você não tem mais essa discussão. Será que ficou claro para você? Sim. Não sei se eu consegui me expressar. Sim. Mas não... Só para finalizar, quando houver a transição, eu começo a pagar um percentual reduzido, o IBS e o CBS. O PIS e COFINS e o ISS também vão ser reduzidos na mesma proporcionalidade? Ele vai ser reduzido proporcionalmente. Mas, em 2027, acaba o PIS e COFINS, né? Aí você vai ter só o IBS e o CBS ali. Mas o ICMS Aí começa o ICMS e o ISS também proporcionalmente sendo reduzido. Perfeito, obrigada. Tá bom.
Sobre os créditos, né? Em relação a serviços, que a maior parte é folha de pagamento, e tem toda a parte de benefícios. Dentro agora da reforma, desse creditamento amplo, algum tipo de benefício que hoje é fornecido aos funcionários poderia também tomar esse crédito, como, por exemplo, refeição? E a outra dúvida é assim, o que você já vislumbra de manobras tributárias, daquilo que você já enxerga? Bom, o que é custo para a empresa, comprei de pessoa jurídica ou comprei serviço de pessoa jurídica, é creditamento. O que eu não posso é dar da folha de pagamento ali, mas tudo que é custo de saúde, custo com alimentação, tudo isso, em tese, você vai poder tomar crédito. No caso de plano de saúde, se eles não recolhem, se eles Aí têm o benefício, sim, eu não vou poder também. aí você também não vai poder. Né? Por isso que a complexidade ela ainda vai existir. Bem menos, mas vai existir. Mas é isso que eu tomei, que foi tributado na cadeia anterior, eu poderia tributar agora. Mas pelo conceito de creditamento amplo, eu poderia. Né? Então, tudo que é custo da minha operação, da minha prestação de serviço, tal, que não é uso e consumo, eu vou poder tomar crédito. Agora, o que eu vislumbro eu vou te falar uma coisa que eu penso já. Por exemplo, com essa questão de redução de alíquota, vale muito a pena a gente voltar e olhar NCM, hein? Não é NCM, é KNAI. A gente voltar e olhar KNAI. Será que eu estou no KNAI certo? Será que eu estou no KNAI certo? Até o NCM também. Será que meu NCM é isso? Está certo? Né? Mas eu acho que, principalmente o KNAI, a minha questão é o KNAI, porque tem muita empresa que vai realizando operação e, às vezes, não revisa o KNAI. Né? Por quê? Porque vai ter o serviço que vai ser reduzido e tem serviço que não. Tem serviço que vai ter uma isenção e tem serviço que não. Será que não é hora de olhar toda a tua empresa e falar que tipo de operação eu executo? E começar a olhar o KNAI e entender se esse KNAI está no reduzido, ele está no normal, vamos dizer assim. Né? Não sei se fez sentido, mas eu acho que é uma das coisas que a gente vai precisar olhar num primeiro momento para o cliente. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pela apresentação, professora. Obrigada. A minha dúvida é em relação ainda a essa temática da não cumulatividade plena. Muito tem se falado a respeito dessa questão, sendo um dos maiores benefícios da reforma tributária essa garantia que as empresas terão. Né? É um argumento até político muito forte e que tem sido propagado em muitos materiais pela internet. Né? Lendo o texto da PEC, a gente encontra alguns termos relacionados a essa impossibilidade de créditos, até mesmo quando se fala da não cumulatividade, diz dessa exceção do uso e consumo para uso pessoal e as hipóteses relacionadas no texto. Né? Então, por exemplo, no parágrafo 6º do artigo 156A, que estabelece IBS, tem lá, por exemplo, no inciso 4, serviços de hotelaria, parques de diversões. Aí, no final do texto, diz, admitida a não aplicação do disposto no parágrafo 1º, incisos 5 a 8, que trata da não cumulatividade. A gente vê esse termo, essa impossibilidade da não apropriação do crédito, em muitos casos, nesse texto aqui da PEC. A dúvida é se, de repente, haverá uma regulamentação diferenciada nas leis complementares ou, realmente, a não cumulatividade não é tão não cumulativa assim. Não é tão plena assim, na verdade. Né? Não é tão plena assim. Porque parece que diversos setores que hoje já existem na legislação, como, por exemplo, o PIS/COFINS, a Lei 9.718, que estabelece os serviços não cumulativos, enfim, a 10.637, que incorpora esse trecho também da lei, esses setores, então, talvez permaneceriam na não cumulatividade. Um outro ponto, quando fala, por exemplo, dos planos de saúde, diz lá que esse setor não toma crédito e aquele que adquire também não. Então, são situações
estranhas. Como é que a gente entende isso? Em tese, a não cumulatividade, ela vai ser plena. A questão é, eu não sei se vocês lembram da apresentação, tem alguns regimes que serão diferenciados. Então, esses regimes diferenciados, ele não vai poder ter o regime diferenciado e mais o crédito. Então, você está acumulando benefícios. Então, e para quem adquire também, por essência, isso está na Constituição. Não vou também poder tomar crédito de uma coisa que não foi tributada na cadeia. Eu não posso, não existe, não teve imposto lá atrás. Mas se teve, porque hoje, por exemplo, eu não sei se vou falar besteira, tá? Mas eu acho que se você compra do Simples, você pode tomar crédito de 9,25 normal, se você tem o regime não cumulativo, né? É isso mesmo, né? Então, hoje, independente do que ele pagou lá, 100%, se ele pagou 9,25 e ele não pagou 9,25, porque ele tem o regime diferenciado do Simples, eu ainda assim, pelo meu regime, eu posso tomar. Então, essas questões também eu não sei te responder agora, porque também vão vir através de lei complementar, né? Mas o que eu entendo o que eu não posso tomar é o que de fato não foi. Agora, se foi diferenciado, em tese eu posso. Entendeu? O texto não é claro, mas então. É estranho, porque o que a gente tem hoje, eu posso, no caso do Simples, por exemplo, né? Eu não poderia se ele tivesse alguma imunidade, alguma coisa assim, isenção. Então, são questões ainda, né, que a gente não tem resposta, né? Não sei se eu te expliquei. Só uma dúvida, Emanuela. Ai, meu Deus. Nós temos muitos contadores, né, aqui dentro, e o pessoal recolhe muito, por exemplo, a questão do ISS hoje, né? Uhum. Então, você tem muitas profissões regulamentadas, tanto o escritório de contabilidade, advocacia, e nós temos lá aqueles convênios, aquelas particularidades em relação, por exemplo, até o ISS fixo, né? Uhum. Dependendo do número de sócios que eu tenho lá uma carga tributária que eu recolho, eu faço a opção, ou recolho pelo ISS fixo, ou eu faço o recolhimento em um percentual lá de 2% a 5% lá de ISS. Com a reforma tributária, o teu ponto de vista, o que você tem analisado, até mesmo falando em planejamento tributário para essas empresas, em relação ao ISS fixo, ISS normal e agora com reforma? Eu acho que vai acabar. Eu não sei, eu acho que vai acabar, porque se você tem uma forma única de... Né, porque agora você não tem mais o ISS, você tem o IBS, que é ICMS e ISS, que não vai ser regido mais pelo município, vai ser regido por um comitê gestor. Aí, entendeu? Perde completamente essa autonomia do município. E tem muitas discussões legais sobre o poder desse comitê gestor, né? Dessa perda de autonomia dos estados e municípios, tal. Tem muita discussão. Não vou nem entrar nelas, porque senão a gente não sai daqui. Mas eu acho, o meu ponto de vista, é que vai acabar. Mas a gente precisa esperar, né? Tem coisa que não adianta, tem que esperar. Uma pergunta aí. Estamos falando de reforma, e como que fica o princípio da neutralidade? Você acabou de falar sobre os municípios, mas tem o princípio da neutralidade, que era para impedir isso, né, de um prestador de serviço mudar de município, mas aí afetaria um dos princípios que está sendo dito em todas as reuniões, né, do AP, está se falando muito do princípio da neutralidade. E aí, como que fica esse princípio? Então, entre essas discussões que a gente fala, né, tem muita coisa que esse novo regramento conflita. Né? E aí eu não sei nem te responder isso. Não sei como vai ficar, né? Porque realmente tem muita... O que eu acho, gente, é que vai passar do jeito que está. A gente vai... Porque é uma questão política, tem uma questão política aqui, muito grande. Né? Muito mais do que jurídica, eu acho que ela é política. Então... se não passar esse ano, tem uma questão, né? E eu acho que aí depois a gente vai começar a discutir os princípios e discutir essas questões de impacto,
no fundo, tudo isso, todos esses benefícios, eles deveriam ter sido considerados nessa PEC mesmo, né? Aí, a forma que eles estão trazendo é vamos reduzir a alíquota, vamos diminuir aqui o impacto, porque vai ter um impacto muito grande para o setor de serviços, seja na forma de recolhimento, seja realmente na carga tributária, vai ser muito grande. Então, mas eu acredito que vai acabar. Olá, tudo bem? Olá, Bom tudo dia. bem? Bom dia. Eu queria saber, a gente falando dessa questão de benefícios e tudo mais, se tem uma discussão um pouco mais sobre o PERSE. Porque hoje a ideia é que ele vá até 2027. Eu acho que ele será mantido Tá. até 2027, pelo menos. Tá. Queria entender se tem algum risco, alguma coisa, porque houve, né, vários quinais que foram descredenciados dentro do programa. Isso é uma coisa que a gente não pode afirmar que será mantido até 2027. Mas, até hoje, ninguém tascou no PERSE. Então, assim, tem muito cliente que tem, né? E aí realmente seria um impacto gigante para eles. Mas porque o PERSE nada mais é do que um benefício que veio para apoiar as empresas que mais sofreram impacto com a pandemia. Então, essas empresas ainda estão se recuperando, né? Então, eu trabalho no setor, né? Então, para a gente é super importante esse programa, né? Ajuda muito. Exatamente. Então, por enquanto, ele permanece. Obrigada. Temos uma aqui, ó. Gente, eu nunca imaginei que fosse ter tanta pergunta. São Mas muitas vocês vão ter que fazer para os incertezas, outros né? também, hein, gente? Não é só para mim. O planejamento tributário fica muito complexo fazer com tantas incertezas, né? E quanto ao lucro presumido, já se fala aí já se cogita que o lucro presumido vai ser um tiro no pé, né? Como é que você visualiza isso? Em tese, o lucro vai existir, né? Vai continuar. Acho que vai continuar. O lucro presumido é cumulativo, né? 3,65. Então, ele não vai continuar nesse formato mais, né? Eu acho que por isso que começa a nivelar mais as empresas. Já estão citando aí, né? Está se cogitando que vai ser um prejuízo ficar no lucro presumido, né? Por causa do aumento da carga tributária. Porque eu acho que a gente vai ter que estudar muito, assim, porque o que existe permanece e a gente vai ter que conviver com o outro também. Então, eu acho que vai ser a hora, um dos planejamentos, é começar a rever se vale a pena continuar no que você está hoje ou se já é mais interessante migrar. Né? Eu não sei se no primeiro ano, se em 2026, porque você ainda tem o PIS e COFINS ali, né? Mas talvez 2027 já valha para frente, já vale a pena começar a rever. Agora, o lucro presumido, ele vai. Eu não sei onde eu ouvi que ia acabar, mas não sei se é porque se o conceito do lucro presumido mesmo, ou se a questão da aplicabilidade, se ele realmente vai ser interessante. Sabe? Mas vai ter que mudar. Vai ter que ser um conceito amplo também, né? Olá. Tá. Olá. Eu tenho uma dúvida sobre benefício, mas acho que até complementando a dúvida do presumido, eu entendo que ainda vai ser vantajoso, que o que vai depender é se vai apresentar lucro ou prejuízo, porque a gente tem a presunção, que é sobre a renda. Então, isso é um fator determinante em relevância o ganho do PIS e COFINS, que hoje não acontece por conta da não cumulatividade, que não existe no lucro presumido. Esse é o meu entendimento, que eu acho que tem de ser observado mais para frente. Mas a minha dúvida real seria sobre o benefício fiscal. O que acontece? Hoje a gente tem como incentivo até econômico no município ou estado determinado planejamento para poder a indústria, ou enfim, ou o prestador de serviço permanecer lá. Com a extinção desses benefícios, qual que vai ser o nosso critério de avaliação? Ou seja, vai ser custo, mão de obra, logística, porque eu desacelero, eu ganho na reforma tributária, ou seja, complexidade, uniformidade, mas de contrapartida eu, como consumidor e também contribuinte, acabo tendo prejuízo nesse olhar, porque eu desacelero determinada região ou município, levando em consideração que a gente já está elevando a carga tributária no ICMS, que vai equalizar em questão da alíquota quando for publicado. Como está essa situação? Então, essa dor, né? Por isso que a gente demorou tanto para uma reforma,
porque todos os estados, todos os municípios falaram, eu vou perder dinheiro, vou perder autonomia e tudo mais. E é o que vai acontecer. Então, eu acho que o que vai se tornar importante numa avaliação é onde estão os meus clientes. Onde estão os meus clientes? Porque hoje não é essa avaliação, onde eu tenho mais benefício fiscal. Então, eu vou lá para o Espírito Santo, eu vou para a Extrema, em Minas Gerais, eu vou para Paraíba, né? Eu vou para vários estados que têm muito benefício fiscal. E aí, quando você faz a conta, tem a questão logística, tal, que também é cara. Mas, ainda assim, vale muito a pena. Tem incentivo, gente, que é meio que... Você fala, meu Deus, é tipo lucro, né, creche presumido, você paga 1%. Às vezes tem estado que eu já vi cliente que eu falei, não é possível um regime especial desse, ele está quase te pagando para você estar aqui. Entendeu? Então, tem muito isso, mas não vai ter mais. Então, a ideia é que realmente equalize e você comece a avaliar onde estão os seus clientes. Por quê? Você está saindo do destino da origem para o destino, né? Também. O pagamento do imposto vai ser no destino. Então, tem essa questão de olhar. Por quê? Porque aí vai junto o custo logístico. Faz sentido hoje e aí onde eu me dói quando eu penso nos estados, nas regiões que vão ser desestimuladas. Mas aí por isso que tem o conselho, o gestor, o comitê gestor que vai distribuir essa renda. Essa receita, na verdade, né? Distribuir essa receita para que o impacto não seja tão grande. Mas vai ser, né, gente? Vai ser. Então, olhar onde você está, onde estão os seus clientes, onde faz mais sentido em termos de logística, né? Custo também. Quanto tempo eu entrego para o cliente, estando aqui ou estando lá? Desde que, claro, obviamente, meu cliente, minha massa maior esteja aqui em São Paulo, um exemplo, né? Então, acho que são esses os pontos. Manu, a gente tem mais uns minutinhos. Tem gente levantando a mão para todos os lados. Eu vou mais umas 2 perguntas aqui. Não, tá tudo bom? bem, mas eu vou bem? estar aqui, gente. Depois, no café, vocês podem me procurar também, tá? Bom dia. Bom dia. Em relação à retenção de impostos, principalmente nesse período de transição, tem a discussão de se haverá alguma mudança no processo de retenção? O propagador vai ter alguma alteração na hora de aplicar a alíquota de retenção? Se você for pensar que, por exemplo, o imposto de renda não vai mudar. Então, vai continuar. Né? Os outros, não sei. Boa pergunta. Eu posso pesquisar, depois te falo. Se alguém souber, alguém sabe? Tem os palestras do retidos, porque assim, os retidos para imposto de renda não vai mudar, vai continuar. Então, assim, a temática, a metodologia da retenção, ela vai continuar existindo, pelo menos para isso. Para PIS e COFINS, em tese, também, no primeiro ano, depois vai mudar. Eu não sei, gente, se do CBS e IBS vai ter retenção. À tarde eu vou falar um pouquinho sobre isso e a gente vai tocar. Mantenha a calma e conserve seu sorriso. Então, vou aprender aqui com ele também, viu? É isso, né, gente? Obrigada pela atenção, pelas perguntas. E fico à disposição, tá? Para qualquer dúvida, não só aqui, mas fora também podem me mandar mensagem, eu estou aqui para ajudar. Obrigada. São muitas dúvidas, são muitas coisas, né? Falei que vai ser um ano desafiador. Aquilo que era bom vai ficar melhor ainda, não vai? Então, vem por aí. Eu acho que tem muita coisa, muita discussão, e a gente conhece um pouquinho como é o nosso país, né? Então, daqui para frente, a gente vai ter que arregaçar as mangas, trabalhar muito, discutir muito, aprender muito, ligar muito para o Econet também, a gente também está muito preparado. O Juliano deu um spoiler ali, eu vou repetir aqui no final desse evento, vocês terão sim, né, mais um presente Econet para vocês. Né, a gente não para, desde do primeiro momento da reforma, a gente já está falando, já está pensando, já está discutindo, já está estudando, já está buscando, porque a gente sabe que
a vida de vocês não vai ser mole, não. E o nosso papel e o nosso propósito é realmente estar junto de vocês nessa caminhada. Então, tenho certeza de que a gente está se preparando muito bem para isso, e tudo que tiver ao nosso alcance enquanto Econet, a gente vai proporcionar para vocês também, tá bom? Então, a gente vai ter os outros palestrantes, a gente vai ter outras perguntas, a gente tem espaço para o network aí também. Acho que tem muitas perguntas que ficaram no caminho aí, né, e que é legal discutir. Eu acho que a discussão, esse network é importante e enriquece muito a gente, né, e esse é um ganho para todos nós, né? Olá, pessoal! Que evento maravilhoso, não? E como prometemos, vamos apresentar agora em primeiríssima mão o presente da Econet para vocês. Sabendo que a pergunta que não quer calar é: será que eu terei uma redução ou um aumento na carga tributária com a reforma? Estamos lançando em primeira mão hoje a ferramenta Comparativo da Reforma Tributária. O intuito da ferramenta é demonstrar o comparativo do antes e o depois da carga tributária com enfoque na PEC 45 de 2019. Os tributos comparados serão o PIS/COFINS, ICMS, ISS e o IPI, que após a reforma se transformarão em CBS e IBS. E como vocês podem ver, ela é muito intuitiva. Basta preencher os dados de venda e também da compra, pois a PEC trata a possibilidade de tomada de crédito na entrada também para as empresas optantes do Simples Nacional, que optarem pelo cálculo por fora. Por isso, será importantíssimo conhecer a tributação do seu fornecedor. Depois, é só preencher os tributos na saída e as alíquotas de crédito sobre a entrada. E por último, preencha as alíquotas que estão sendo especuladas. Lembrando que é um campo editável, ou seja, você poderá alterar caso queira. Ainda existe a possibilidade do preenchimento dos percentuais de redução, que podem ser de 30%, 60% até 100%, que serão habilitados de acordo com o segmento selecionado lá no início da simulação. Na tela de resultado, teremos o comparativo do antes e depois, nos 3 regimes tributários, com base nos dados preenchidos na tela anterior. Apresentamos também o quadro demonstrativo, divulgando as operações de entrada e saída, e por fim, a carga tributária total do antes e depois, indicando um aumento ou uma redução da carga tributária. Simplesão? Já percebemos que não, mas saibam que a Econet estará sempre aqui para minimizar as preocupações que este manicômio tributário causa em nosso dia a dia. O comparativo da reforma tributária estará disponível a partir de segunda-feira em nosso site para todos os assinantes. Se você ainda não é nosso assinante, entre em contato conosco e teremos o prazer de apresentar nossas soluções e ferramentas, desenvolvidas para maximizar o desempenho do profissional contábil e jurídico. Um forte abraço e até a próxima!